Seguinte, hein? Camisa da Lusa, já eu vou apresentar aqui o pessoal. Tá todo mundo com a camisa da Portuguesa, porque hoje é aniversário da Lusa, 14 de agosto. Parabéns. A Lusa faz 106 anos, é isso, né? Isso. 106 anos da Lusa, então tá todo mundo com a camisa da Portuguesa. A gente vai... A Lusa já tá fora da Série D, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho da Lusa para relembrar a história. E eu já queria começar aqui o programa apresentando o pessoal. Boa tarde, Lelê. Só que essa luz aí é meio pirata, né? Ou não? O quê? Não, pirata não é a lusa. É a lusa mesmo ou é a lusa de várzea? Não, é que você falou que uma vez com a de várzea, eu não é? tenho uma da Lusa, que é um time de várzea, né? Que é a Portuguesa mas não é da Zona essa. Leste, homenagem à Lusa. Mas essa, o Maurício, né, com um amigo dele aí, que é torcedor fanático da Lusa. Álvaro Veras. O Álvaro Veras, ele trouxe umas 5 camisas da Lusa pra gente escolher aqui. E eu escolhi essa. Ah, tá. Então é da Lusa mesmo. Achei que fosse Lusa de várzea. Parabéns, Lusa! E que você volte, né, pra elite aí, não só do paulista, mas também do brasileiro. Faz falta a Lusa. Faz falta. Loebelin, boa tarde. Tá de Lusa também, né? Tô de luz, aliás, eu tenho o prazer de usar a camisa do meu amigo Gilberto, que trouxe pra gente usar. Eu tenho a Portuguesa no coração, tantos jogos que captei da Portuguesa. Aliás, mandei uma mensagem para todos os meus amigos que torcem pra Lusa, são uns 4, 5 mais ou menos. A gente... Mas e a fama que o árbitro sempre rouba a Portuguesa? Ah, isso é estupidez, foi criada, né? Pois é. Até inclusive na escalação errada lá, foi culpa do árbitro também. A gente tem, o Portuga, meu amigo Gilberto sabe muito bem que tem muita coisa na Portuguesa que é verdade e muita coisa também que não pode vir à tona, infelizmente, né? A Portuguesa não quebrou. Quebraram a Portuguesa. A Portuguesa foi roubada, inclusive por gente de dentro. Então, precisa parar com essa história também. Da Portuguesa é coitadinha, da arbitragem. Não, a Portuguesa tem muita coisa de dentro que está acontecendo por responsabilidade dela só. Tá bom. Ó, Mas esse ano foi assaltada na Copa do Pronto, Brasil foi. pro Paysandu, hein? Não Nossa era pra ter sido Senhora. E eliminada. quase não. eliminou o Corinthians no Paulistão. Se não fosse aquele gol do Vitinho na final. Quase. Inclusive tá no troféu lá, quase eliminado. Alex, boa tarde. Essa é bonita, hein? Boa Branca. tarde, essa é linda. É do ano passado também, o oferecimento do Portuga. Eu tenho acho que 2 ou 3 camisas da Portuguesa em casa, mas na época que eu era um pouquinho mais fininho. E aí elas não cabem mais em mim. Aí eu falei, Portuga, você que tá mais na nossa pegada agora de peso, né? Você tem uma maior aí? Aí o Portuga trouxe, senão eu viria com a minha, porque acho que, não sei, cada um talvez tenha algum tipo de recordação, de memória ou de passagem pela Portuguesa. Eu aprendi a torcer pela Portuguesa. Eu sou palmeirense, todo mundo sabe, nunca escondi isso de ninguém. Mas assim, cara, quando a Portuguesa tá jogando, eu torço quase como se eu estivesse vendo um jogo do Palmeiras. Eu aprendi a ter esse carinho pela Portuguesa quando eu comecei a trabalhar como repórter. Naquela época, a Portuguesa, que tinha grandes times, tinha cobertura diária da reportagem de rádio. Existia no setorismo do rádio, né, as informações dos grandes clubes paulistas, e também tinha setorista na Portuguesa. Então eu ia cobrir treino da Portuguesa todo dia praticamente, em 1997, 98... 99, parte de 99 ali, os repórteres, quando começavam, eles eram escalados na Portuguesa para ganhar experiência e tudo, e ali você começava a fazer todos os jogos. E naquela época, eu fiz tanta amizade dentro do Canindé, com a diretoria, independentemente do que cada um fez, mas no trato do dia a dia, as coisas eram muito legais. E a Portuguesa tinha times bons, fiz amizade com todos os jogadores da época. E só um detalhe, Alex, acho que nem o Gilberto sabe disso, né? Um dos estágios que eu fiz curso de treinador, né? Eu fiz estágio. E um dos estágios que eu fiz foi na Portuguesa, com o saudoso Wagner Benazzi. Que legal. Então, cara, aí quando o Zagallo veio, foi uma grande atração no futebol paulista, né? O Bé Dinamite. Mas isso aí foi mais anterior? Mais anterior. Eu tô falando da minha época de repórter. Ah, tá. Cara, eu cobria o dia a dia do Zagallo. Meu, eu resenhava com o Zagallo ali na beira do campo, porque naquela época a gente tinha liberdade de locomoção nos treinos, ainda mais na Portuguesa, que não tinha um rigor, assim, de, né? Cara, altas histórias com o Zagallo, cara. O Zagallo me chamava pelo nome, eu escutava... Ô, Alex! Quando eu escutava a voz do Zagallo me chamando, cara, o negócio... Uma satisfação, assim, né? É um negócio histórico, sabe? É um negócio, assim, que marca a vida da gente, né? E aí ele brincava comigo, teve aquele negócio do raio, lembra o raio que eu tomei em 99? Lembra o jogo da Lusa? Não, foi o jogo do Palmeiras, mas eu cobria a Portuguesa na época, assim. E aí ele me chama, ele vai, cuidado com o Alex, você vai ser eletrocutado, e não sei o quê. Era muito legal, cara. E dali em diante eu criei uma paixão pela Portuguesa, cara, impressionante. Às vezes eu converso com o Eduardo Afonso, que faz comigo. Esse é doente, né?
Eu bato papo com ele Esse sobre a é Portuguesa. doente. Põe a luz, Edu. Pô, Muita gente acha que o Edu é São Paulino, porque ele cobre São Paulo há 30 anos, mas ele torce pra pra Portuguesa. Lusa. Aliás, se tem uma história com o Edu, naquele jogo do Castrilli, companheiros nossos de imprensa tiveram que segurar o Edu. Boca, Você falou. Porque ele queria entrar no campo pra bater no Castrilli. Eu tava lá. Eu tava aquele dia lá eu tava com ele a semana inteira. Contei aqui, apitei o sábado, né? Palmeiras e São Paulo. E ele apitou domingo, Corinthians e Portuguesa. Tava no estádio. Eu estava no estádio, que eu peguei ele no hotel, levei. Naquela época a federação não tinha carro para levar os árbitros pro estádio. Hoje tem. E então eu levei o Castrilli, mas foi Mas péssimo. por que você não pode contar, Loev? Porque tem coisas, assim, primeiro que envolve pessoas que já morreram. E segundo que tem coisas. Mas tudo bem, ela não tem como se defender. Para você contar, você sabe onde você precisa provar. Então, deixa, assim, alguns amigos. Eu tenho um amigo meu, que é um irmão, que é o Wilson Loureiro, deve estar assistindo o programa, um abraço para ele. abraço, Wilson. Torcedor da Lusa, fanático. A gente, ele sabe de muita coisa, muita gente sabe, o Portuga, creio, também saiba de muita coisa. Só vou dizer uma coisa. Só uma coisa, vai. Não tem santo nessa história do Castrilli, hein? Ixi. Tá? Na Portuguesa também? Não tem santo nessa história, Nossa, não. mas Tá? o que fizeram? Não fizeram nada, toca a vida aí. Você não tá. E não faz sextou que eu dou uma porrada em alguém, já que eu não gosto desse negócio. Ô, Portuga, boa tarde. Bonita tarde. essa também, hein? Bonita, É Joma? essa recente, Joma também, mesma época do Alex. Cara, a Portuguesa pra mim, como o Milton gosta de falar, netamente falando, se não fosse a Portuguesa, nem aqui eu estaria, né? Nem trabalharia no rádio, nem nada. Mas é uma história bem complicada porque eu morava perto, né? E eu ia a jogos da Portuguesa muito garoto. Então eu cheguei a pegar algumas situações do time até de 85. Eu ia muito garoto com os meus tios, com o meu pai, à época, meu padrasto me acompanhando nos jogos da Portuguesa. Que era o Edu Marangon, Então, né? No camisa 10. Mas conta como você Era começou bom. no rádio, como Portuga, Então, por e conta Tá da emocionado Lusa. o Portuga. E foi justamente, passa um filme, né? Porque foi justamente por isso eu acompanhei esse time de 89, que ele falou, até falei de ontem o uniforme da Mizuno, Roberto Dinamite, Putz. o patrocínio Hudson na época, alguns jogadores incríveis, o goleiro era o Rodolfo Rodrigues, e eu lembro do Roberto Cabelo Branco jogando na Portuguesa, batendo falta, fazendo gol. E aí depois tive a oportunidade de jogar ali no Clube Vila Maria, também futsal ali, conheci muita gente dos portugueses, são engraçados. Quando eu comecei no rádio, eu fazia imitação do português velhinho, que era justamente um senhor que eu copiava o jeito de falar. Relembrei, vai pra saudade do É verdade, vamos jogar muito para perder de pouco. Eu escutava e este direto, cara. time está uma bosta. Uma bosta. Ou vocês vão jogar ou vocês não já vergonha. E eles Eu adorava ouvir, era cara. desse jeito. Eu rachava o bico. Uma das maiores coisas que o maior prêmio que eu tive no rádio na minha vida nessa época Era muito é uma bom. coisa que eu nunca contei, vou contar para vocês. No Star 97 recebeu o senhor Joseval Peixoto. Joseval, Grande jornalista. Nem falar quem acompanha a rádio sabe. O Joseval Peixoto é um dos ícones da Uma ancoragem lenda. do rádio. É uma lenda do rádio. Brasileira. Sim, sim. E ele chegou, convidado no programa. E eu sentei, ele passou por mim, oi, tudo bem, cumprimentei, ele sentou. E aí o Baca, nosso produtor, começou a conversar com ele. Ô, Joseval, você ouve? Ouço muito, eu gosto muito de todo mundo, mas aquele senhor é bom demais. Aí o Baca falou, qual senhor? O Portuga, aquele senhorzinho é muito engraçado. Aí eu fiz, sou eu. Eu era bem mais jovem, né? Já faz 26 anos que a gente tá nisso aí. Aí ele olhou pra mim e falou, não é você. Eu falei, sim, sou eu. Aí eu imitei, ele fez assim, é você. Então, são coisas muito engraçadas. E quando eu comecei a criar o personagem de Portuga, Maurício, até lá no Canindé tem pessoas, na época o Gaspar, a galera da Leões Fabulosa, achou que eu ia fazer o português burro. Português inocente, bobinho, como todo mundo tinha essa coisa com o português. E eu falei, cara, eu vou tentar fazer um cara que vai pro bar beber, que curte, que sabe de futebol, que acompanha a várzea. Eu vou fazer um outro tipo de abordagem pro meu Ótimo. personagem. E Legal. eu devo muito na minha vida a isso e me magoei também algumas vezes. O que fizeram em 2013 não foi simples. ali é- Aliás, como o Loebner eu também não posso falar, mas é o único caso que foi arquivado misteriosamente pelo Ministério Público. O Ministério Público É, o sabia meu o que também foi. aconteceu. O meu também foi. Sabiam, não poderiam revelar por causa da Copa do Mundo, que seria aqui no outro ano. Iria ter um problema muito grande até com a FIFA. Muita gente roubou a Portuguesa. Muita gente não sabia. Lá de dentro, né? Lá de dentro. Opa, lá de dentro. Não tem eu santo, falo, não tem santo na zona. Então, muita gente lá de dentro
Mas muita gente lá dentro não sabia o que estava acontecendo. Também. Tinham inocentes. Tinham inocentes e ocupados. Mas é o perigo de deixar o clube, a instituição, na mão de algumas pessoas que podem acabar com tudo. São Paulo que o diga. Mas sabe, Mas Lelê, gente que foi eleita, eu na minha época, nessa época, Lelê, eu cheguei a pegar ódio. Porque me tiraram não só a possibilidade da Portuguesa ser um time de Série A, impactava na minha carreira, porque eu falava da Portuguesa. Eu ia com a minha família no clube de manhã e saía à noite. Porque eu gostava de comer no Cais do Porto, de ouvir um fado. Eu ia com meu filho pequeno, com a minha esposa, que a Letícia conhece, a Gisele, minha ex-esposa. Eu passava o dia no clube, cara. E eu gostava daquilo. Acabaram com E quando aconteceu aquilo, da forma que aconteceu, eu tive raiva durante muito tempo. Só que depois eu entendi, alemão, uma coisa. Não é da Portuguesa que você tem que ter raiva, é das pessoas. Claro, A instituição não tem A culpa. instituição é vítima. Mas para eu entender aquilo, no meu sentimento, demorou muito. E aí depois eu tive outras felicidades. Eu vi a Portuguesa campeão da Série B com o Barcelusa. Eu tava no dia do jogo, que foi o Canindé lotado. Tive Com a o honra- Jorginho, que já esteve aqui com a gente. com o Jorginho, tive a Cantinflas, honra. né? O Dom Roberto Costa, que é hoje o cara da assessoria de imprensa da Portuguesa, tive a honra de subir lá no trio elétrico, de ver o time da Barcelusa, Pelé de no do Canindé, o querido Ananias, que não está mais entre nós, o Marco Antônio de São Paulo, um time e curti muito o Carlinhos, o Everton, um dos melhores. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.